Oi, tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje eu tô gravando meu primeiro vídeo para o canal IGTV. Todo mundo me pediu para gravar uns vídeos, né, para deixar disponível para vocês assistirem, né, que as lives não ficam disponíveis, né, por muito tempo. E eu escolhi como tema, o primeiro tema, falar sobre a corneoterapia e tudo que envolve esse conceito, do qual eu sou a pioneira no Brasil, a primeira brasileira membro da Sociedade Internacional de Corneoterapia. Vou falar para vocês então sobre esse tema, o que significa, né? Um tema que foi trazido, um conceito que foi trazido, né, mundialmente pelo já falecido Dr. Albert Kligman, um dermatologista americano. Ele é considerado para dermatologista, para dermatologia, um grande visionário. Por quê? Porque foi ele quem introduziu o termo cosmecêutico, foi ele quem introduziu o ácido retinóico para uso anti-aging. Então ele, assim como outros estudos, né, que ele trouxe, e ele percebeu ao longo da sua carreira que havia um aumento, uma incidência das sensibilidades cutâneas, de dermatites, psoríase. E aí ele começou a pesquisar por que seria isso. E aí ele passa a estudar um tecido que a gente quase não estuda, que é o nosso extrato córneo. Nós consideramos o nosso extrato córneo, né? A gente aprende na universidade, eu como farmacêutica também aprendi isso na universidade, que o nosso extrato córneo é uma célula, o corneócito que compõe esse extrato córneo é uma célula morta. Porém, o Dr. Albert Kligman traz esse conceito de que ela não é uma célula morta, ela não tem núcleo. Contudo, ela é metabolicamente viva e ativa. Por quê? Porque ela desencadeia uma série de reações. O extrato córneo, né, esse nosso corneócito, quando ele sofre uma agressão, ele libera mediadores inflamatórios, ao aumento do processo inflamatório, ao aumento dos radicais livres. Então, ele reage a tudo que ele sofre de agressão do meio. E hoje a gente vive uma vida e a gente faz procedimentos estéticos que todo tempo visam o quê? Visam a remoção desse extrato córneo, visam a agressão desse extrato córneo. Nós sempre estudamos que o mais importante era remover, fazer peelings, remover. Contudo, quando a gente remove essa barreira, a gente desencadeia uma série de reações e as células da nossa camada basal, como os melanócitos e os queratinócitos dessa camada, eles ficam mais sujeitos a essa agressão. Por quê? Porque eles têm menos barreira física. Esse nosso extrato córneo funciona como uma barreira física, um filtro solar protetor endógeno físico que protege o nosso melanócito e o nosso queratinócito. Por isso que ele é tão importante. Então, o Dr. Albert Kligman passa a estudar, né, esse nosso extrato córneo, a verificar bioquimicamente, histologicamente, tudo que estava envolvido com ele, e ele elenca 16 funções diferentes para o nosso extrato córneo, sendo que uma parte muito grande dessas 16 funções estão intimamente ligadas com o pH. O nosso pH do nosso tecido cutâneo, né, da nossa face, ele é em torno de 5,5, né, em média. Então é muito importante a gente manter esse pH, manter essa barreira. Do que é formada essa nossa barreira cutânea? Dos nossos corneócitos, como eu falei, e da camada lamelar, que seria o cimento que existe entre um corneócito e outro. Essa camada lamelar é formada por óleo. Que tipo de óleo? Ômegas, né, ceramidas, que são muito importantes. E quando a gente faz uma higienização no nosso dia a dia, a gente está removendo essa camada lamelar. Então, além de a gente remover os nossos corneócitos, nós estamos também removendo a nossa camada lamelar, deixando, como eu falei anteriormente, as nossas células da camada basal e o nosso melanócito, que ali se encontra, mais suscetível à agressão. Ele sendo agredido, o que ele vai fazer o nosso melanócito? Produzir mais melanina. E o nosso queratinócito? Há uma mudança nesse ciclo de vida do nosso queratinócito. Então, isso é muito importante. A manutenção do nosso corneócito
e da nossa camada lamelar, porque nesse ciclo de vida do nosso queratinócito até ele chegar ao extrato córneo, ele produz muitas coisas. Ele produz filagrinas, ele produz o próprio óleo da camada lamelar. Então é importante a gente respeitar esse ciclo, para que quando esse corneócito chega à superfície e esse queratinócito, nesse caminhar dele até a superfície, ele tenha produzido tudo isso, o que vai acontecer? Essa barreira vai ficar uma barreira com maior qualidade. Então, essa qualidade dela é que faz todas as funções que a gente tem do nosso tecido cutâneo. Quais são? Proteção, né, contra a desidratação, contra o processo inflamatório, né, contra a agressão, formação de hipercromias. Tudo isso, quem faz é o nosso extrato córneo com a nossa camada lamelar, que o próprio queratinócito, no seu ciclo de vida, produz. E o manto hidrolipídico, que está acima do nosso corneócito, da nossa camada, da nossa capa córnea. Isso é muito importante. E a manutenção desse pH, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque esse pH mantém a nossa microbiota ideal. A nossa microbiota ideal, ela trabalha a favor do nosso tecido. Nós não podemos ficar removendo a nossa microbiota, porque no momento que a gente remove essa microbiota, que são essas bactérias, vírus, ácaros, que fazem parte do nosso tecido, nós estamos dando chance aos micro-organismos que não são os residentes, são os transitórios. E os micro-organismos transitórios causam o quê? Disfunções na nossa pele, pessoal. Então, olha só, a gente acaba tendo uma rosácea, uma acne, aumenta-se a incidência da sensibilização cutânea por causa dessa mudança de toda essa estrutura e a mudança da nossa microbiota. Então, a corneoterapia trabalha o quê? O conceito de a gente trabalhar a melhora de todo o nosso tecido superficial para que o nosso tecido abaixo trabalhe de forma mais adequada, mantendo o nosso pH ideal, a nossa microbiota ideal, diminuindo os radicais livres, diminuindo o processo inflamatório, normalizando. Então, é o conceito outside in. Eu trabalho de fora para dentro. Eu melhoro fora para que a minha pele dentro responda de maneira mais adequada. Então, aí a gente tem esse conceito sendo trabalhado. E dentro desse conceito, a gente traz também o conceito do exposome, que é o quê? O exposome são todos os expostos a que eu estou sujeito no meu dia a dia, né? No meu estilo de vida, da minha rotina. O projeto Exposome, que ele vem sendo trabalhado mundialmente, foi criado pelo Dr. Christopher Wilde, que é o diretor da Agência Internacional de Pesquisa ao Câncer. Esse projeto, ele trabalha o quê? O que o nosso ambiente, o exposome, né, os expostos que a gente está sujeito, causam de dano ao nosso, não só tecido cutâneo, mas aos nossos órgãos. Então, esse projeto é muito importante. Ele caminha hoje paralelo ao projeto Genoma, identificando quais são os agressores ambientais que causam determinadas doenças. Por que uma população de uma região tem asma? Ou porque aquela outra população, muitas mulheres têm câncer de mama. Então, eles vão identificar nesse ambiente o que isso está causando, o que tem nesse ambiente que causa essa doença. E aí, eles vão tentar trabalhar diminuindo esse ambiente. Por exemplo, existe uma região no Chile extremamente poluída. Então, eles identificaram isso. Essa região, ela é poluída porque eles fazem o aquecimento das casas através do carvão. Isso gera uns poluentes particulados e a maior parte dessa população tem problemas respiratórios. Então, o governo do Chile trabalha em prol de modificar todo o aquecimento dessas casas para diminuir esse gasto com saúde pública. Então, o projeto ele é muito importante. Ele não está falando só de estética, ele está falando de saúde. E o projeto Exposome, ele vai de encontro com o conceito da corneoterapia. Porque a corneoterapia é melhorar a barreira. Mas para que eu melhore a barreira, eu preciso entender o que está danificando a barreira. Qual é o exposto que esse meu cliente tem que danifica a barreira? É o sol? A gente não pode esquecer que o sol já não é nosso maior problema hoje. Ele é um problema para a pele, sem dúvida, se eu estiver exposto ao sol. Senão, ele não é o meu maior problema.
Pode ser que meu maior problema seja o equipamento eletrônico, a poluição digital, como a gente chama hoje, ou a poluição particulada dos carros, ou a poluição que eu tenho indoor, por exemplo, das nossas clientes que trabalham, por exemplo, em cozinha, ou são passadeiras, que tem aquele calor, esse calor gera processo inflamatório, gera hiperpigmentação. Nós temos que entender o que do ambiente desse nosso cliente está causando um dano na nossa barreira. Então, o projeto Exposome, ele vem de encontro com a corneoterapia. Dois projetos muito importantes, dois conceitos muito importantes para a gente trabalhar dentro da estética. Lembrando que a nossa pele é considerada o terceiro cérebro. Por que ela é considerada o terceiro cérebro? Porque ela reage a tudo que o ambiente causa sobre ela. Então a gente tem reações cerebrais desencadeadas através da nossa pele. A gente tem receptores sensoriais. E hoje os estudos mostram que a gente tem inclusive receptores olfativos e degustativos na nossa pele, que são super importantes, porque é eles quem desencadeiam reações e que vão normalizar esse tecido. Então, gente, é muito importante a gente entender esses conceitos, porque esses conceitos são o futuro dentro da estética, da dermatologia, dos cuidados com a nossa pele. Entender qual é o ambiente que o nosso cliente vive, quais são os hábitos dele, se esses hábitos não estão causando um envelhecimento precoce, se esses hábitos não estão causando uma hipercromia, uma acne, uma rosácea, uma psoríase, se esses hábitos estão fazendo então essa mudança do nosso extrato córneo, removendo a nossa barreira, o nosso escudo protetor endógeno, porque, gente, nós somos perfeitos, uma máquina perfeita que ninguém conseguiu imitar. Por que nós somos imperfeitos? Porque uma reação desencadeia outra no nosso organismo. Se eu tiro um escudo, existe um motivo para eu ter esse escudo. Se eu tiro esse escudo, eu desencadeio uma reação. Então, nós temos que trabalhar em prol de normalizar, de restaurar o nosso escudo. Isso é o mais importante. E não só agredir. E quando a gente tiver que agredir, fazer um peeling mais intenso, ou utilizar um laser de CO2, ou um eletrocautério, um jato de plasma, uma radiofrequência microagulhada, quando a pele do meu cliente necessitar disso, eu preciso entender que logo após eu tenho que restaurar o extrato, eu tenho que restaurar o escudo para manter a integridade e a saúde desse escudo. E principalmente entender os hábitos e não trabalhar a favor de que o cliente utilize produtos cosméticos ou dermocosméticos que na verdade trabalham contra o que a gente quer, que é a saúde da pele. Por exemplo, se ele utiliza um sabonete com ácido glicólico diariamente, ele está mudando o pH. Quando ele muda o pH, ele modifica a microbiota cutânea. E aí ele modifica todas as reações. Então, pessoal, o que é mais importante para nós hoje é entender o que é o futuro. O futuro é trazer saúde para o nosso cliente. A estética, a beleza são consequências da saúde. Para que eu traga saúde, eu preciso entender os hábitos do meu cliente, a rotina desse cliente e trabalhar em prol da saúde. O que é trabalhar em prol da saúde? Não é só agredir, é restaurar também. Obrigada, pessoal. Até o nosso próximo vídeo no canal IGTV, aqui comigo, a doutora Fernanda Chauvin.